Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ó, a Laura Maria, gosto muito de aprender com o Caio e escutar como ele trata a fé de forma leve e sem preconceitos. Queria saber mais sobre a opinião dele sobre as outras religiões brasileiras e principalmente sobre o espiritismo e os médiuns. Olha só, as outras religiões brasileiras, na maior parte das vezes, para mim, são culturas preservadas sob muita opressão. Sob muita opressão católica e depois sob muita opressão evangélico-protestante pentecostal. E agora oprimidos pelos chamados guerreiros de Israel, traficantes lá dos morros do Rio, você está sabendo, né? Não estou sabendo, não. São filhos de crentes, netos de crentes pentecostais, a maioria deles, sim, que não tem no evangelho a sua referência de vida e sim na profecia. Se a avó disse, meu filho, o Senhor está dizendo que o teu corpo está fechado e ninguém vai te machucar, mas não esquece de dizimar para a igreja de Deus. Pronto, está pago o negócio. E esses caras matando em nome de Deus. E estão destruindo terreiros, casas de santo, fazendo barbaridades nas favelas do Rio. Caramba. E se intitulam a facção de Israel, o reino de Israel, um negócio assim. Começou tem alguns poucos anos, mas é algo que eu já saco, que iria surgir há pelo menos uns 30 anos. Uma vez eu disse isso para o Marcinho VP, que já morreu. O Caco Barcelos escreveu um livro sobre ele chamado Abusado, é uma história muito interessante. E o Marcinho, eu tive vários encontros com o Marcinho, e na década de 90, e por 92, por aí, 93, o Marcinho um dia me disse que a quantidade de gente que trabalhava para ele, que era filho de crente, era enorme. E que ele acreditava que iria chegar um dia em que esses caras iriam deixar de se sentir desviados da igreja, trabalhando com ele. Porque ele disse, olha pastor, eu não conheço nada, mas eu acho que essa igreja que está aí, passou uma senhorinha, aí me viu, ficou assim escandalizada, meia-noite, quase 1h, no alto do Dona Marta, sobre uma pedra, ela passou e me viu sentado com o Marcinho VP, né? Todo mundo no Brasil me conhecia naquele tempo. Aí ela olhou, ficou na dúvida e falou, paz do Senhor, reverendo. Aí eu falei, a paz do Senhor, minha irmã. Aí ela desceu, ele disse, ela é a avó de uns soldados meus aqui. Me odeia, mas eles me amam. Ela vai morrer. Eles vão continuar seguindo a cultura dela. Só que eles vão diminuir a culpa, eles não vão mais se sentir desviados. Daqui a pouco, eles mesmos vão começar igrejas conforme o que eles pensam. Eu pensei, olhei e falei, você sabe que você está absolutamente certo. Aí eu comecei a observar esse fenômeno, faz 30 anos praticamente, né? 92, 93. Olhando, vendo a mudança. Hoje em dia você vê pastor que está aí na internet, e pastor de morro, de favela, o cara, rapaz, para ele falar uma palavra na língua portuguesa é uma façanha. Porque ele diz, olha pra mim, filho da puta. Olha aqui, só tem filho da puta aqui, filho da puta, só tem filho da puta, olha só. Aí ele vai, viado, tá pensando o quê? Aí o cara vai, ele solta o vernáculo da dark web, sim, da língua portuguesa, aí vai, aí você ouve aquilo, aí ele diz, olha, porque quem manda aqui sou eu. Se quiser subir aqui, tem que pedir permissão aos meninos lá embaixo. Aí os meninos me ligam, se eu autorizar, a polícia sobe. Se eu não autorizar, não sobe. E o pessoal sabe que tem que contribuir aqui com a Casa de Deus e tal. Como esse que aparece recentemente, viralizou na internet, tem um monte dentro dessas comunidades. Então, é o que eles têm. E agora se tornaram horrorosos. Depois do governo Bolsonaro,
eles começaram a invadir mesmo. Quem começou essa coisa de invasão de terreiro de macumba foi a Universal Eu lembro. em 1988. Eu morava na Califórnia e eu recebia a Folha todo dia e o Globo e eu via Universal invade terreiro, guerra campal, briga, não sei o que, uma loucura. Foi por isso que eu voltei, comecei a EVB e a gente acabou com essa maluquice durante muito tempo. Que viram nós contra eles. Né? É um negócio horroroso. Aí, pois bem, já os cultos de raiz africana, os afro-ameríndios, eles defendem muito mais uma cultura que para eles tem a ver com honra aos antepassados, tem a ver com tudo isso, do que qualquer outra coisa. Até porque aquilo tudo é um sincretismo. Tá lá, tá presente. Jesus está lá, Pedro está lá, Maria está lá, São Paulo está lá com outros nomes. Então teve a sua sincretização. Mas não é por causa desses outros nomes que eu estou dizendo nada a respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar, reverenciar a cultura de todas as pessoas que habitam o mundo inteiro, especialmente o nosso ambiente nacional e a nossa pátria. Todo mundo é igual perante a lei e perante a nossa Constituição. A Bíblia do nosso país é a Constituição, a Bíblia social, a Bíblia relacional, a Bíblia de vínculos ou não vínculos religiosos, é a Constituição, e ela estabelece respeito e dignidade e igualdade para todos. Então, eu não trato isso como uma questão de quem está certo nem de quem está errado. Eu prego o Evangelho de Jesus. Prego. Jesus é a minha única conversa. Você pode me chamar para física quântica, eu fico 4 horas com você lá, mas eu vou concluir mostrando como Jesus era maravilhosamente quântico. Para o que você quiser me levar, eu sei para onde eu volto. Entendi. Porque eu creio que em Jesus habitam todos os tesouros da ciência e do conhecimento disponíveis verdadeiramente aos humanos. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.